tarde, turma. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciências começando. Já entramos aí na nossa segunda unidade. Ontem vocês ficaram com uma gama de atividades para serem feitas, né? Recebi boa parte delas, mas na aula de hoje nós vamos efetuar a correção. Mas ficou faltando finalizar 5 questões da hora do estudo lá na página 30. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje efetuando essas correções e logo em seguida a gente passa para as atividades da aula de ontem, tá certo? Acompanhem comigo aí na página 30, hora do estudo. A questão de número 11, ela foi retirada do vestibular da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Dizia o seguinte: ao dissolver-se um comprimido efervescente em uma dada massa de água, ao término do processo, observa-se uma diminuição da massa do conjunto. Ou seja, ele tinha uma massa maior no início, o comprimido enfervesceu e lá no final ele está dizendo que a massa ficou menor. Ele pergunta: a referida observação contraria a lei de Lavoisier? Bem, Lavoisier falou o quê? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, que a mesma massa que tem no início do processo tem que ser a mesma massa no final do processo. Ele está dizendo aí que o comprimido no início tinha uma massa e no final tinha outra. E quer saber, está contrariando Lavoisier? A princípio a gente pode pensar, contrariou. Por quê? Porque as massas tinham que ser iguais. Mas eu digo para vocês que essa observação aí não contraria a lei de Lavoisier. Por quê, professor? Lembre que nós falamos que a lei de Lavoisier ela deve ser analisada em ambiente fechado. Quando eu coloco um comprimido efervescente aí, eu estou adotando um sistema aberto, certo? Então, em sistema aberto, não é possível verificar essa massa de forma correta, né? Então, o que a gente vai responder aí nessa questão de número 11? Que essa observação não vai contrariar a lei de Lavoisier, porque a ação ela foi realizada no ambiente aberto, como eu passei para vocês. E a lei de Lavoisier diz que toda a ação aí tem que ser verificada em ambiente fechado, tá certo, pessoal? Né? A grande questão aí é simplesmente observar se o ambiente está aberto ou fechado. Quando eu faço qualquer experiência em ambiente fechado, a massa dos reagentes sempre vai ser igual à massa dos produtos. Quer dizer que em ambiente aberto não será? Será, mas não é tão fácil identificar isso, pessoal, tá certo? A próxima questão também foi retirada de um vestibular. Essa foi de uma instituição do Rio de Janeiro chamada César Gran Rio. Diz o seguinte, de acordo com a lei de Lavoisier. Quando você começou a ler o enunciado e falou aí em lei de Lavoisier, né? Lembre, eu estou falando de lei da conservação das massas. O que diz a lei das conservações das massas? Que em ambiente fechado, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, eu vou ter uma reação química. Para mim ter uma reação química, eu tenho que ter a presença da nossa famosa seta, como está aparecendo aí no visor de vocês, certo? A seta, ela sempre aponta para os produtos. Do outro lado tem os reagentes. Continuando a leitura. Quando fizermos reagir, se eu estou falando em reagir, eu estou me referindo aos reagentes em ambiente fechado. Olha aqui a palavrinha ambiente fechado para atender a lei de Lavoisier. Diz o quê? Que de reagente eu tenho quem? Ferro mais enxofre, certo? E vai produzir o que no final? Sulfeto de ferro,
obtido. Obtido é produto. Então, no final, eu tenho um sulfeto de ferro. Como ficaria nossa equação química aí? Eu teria ferro mais enxofre, a setinha apontando para o sulfeto, que é o produto. Qual é o próximo passo, professor? Colocar os valores da massa em gramas embaixo do respectivo componente. 1,12 de ferro, 0,64 de enxofre. Eu quero saber quem? O sulfeto. Falamos o quê? Que para atender a lei de Lavoisier, eu somo todos os reagentes. Quem são os reagentes? 1,12 do ferro mais 0,64 do enxofre. Quando eu fizer a soma desses dois valores aqui, eu vou encontrar o valor de X, que é o sulfeto. Então, ficaria 1,12 mais 0,64 igual a 1,76. Então, a massa de sulfeto é 1,76. Questão de número 13. Para estudar as transformações que ocorrem com a matéria, um aluno separou alguns pregos. Ele está dizendo que esses pregos é composição química do ferro, para serem expostos ao ar. Eu deixei o ferro exposto ao ar. Diz que no início tinha uma massa de 11,2 gramas, certo? Que ficou sob a bancada do laboratório. Depois de algumas semanas, verificou que a massa dos pregos tinha saído de 11,2 para 17,6. Com base nessas informações, responda às questões propostas. O que ocorre com os pregos? Olha só, toda vez que você deixa ferro exposto ao ar, né, e no ar nós sabemos que tem o oxigênio, né, ele vai fazer com que os ferros, né, os pregos, no caso, enferrujam. Então, a resposta da letra A, você vai dizer que os pregos enferrujaram porque ficaram expostos ao ar. Na letra B, ele quer saber qual é a massa de oxigênio presente no ar atmosférico envolvido no processo. Nós falamos o quê? Que nós tínhamos o ferro mais o oxigênio e no final lá eu achei o óxido, que é o produto, certo? Ele deu a massa do oxigênio do ferro 11,2, mas não deu do oxigênio, que é o que ele quer saber aqui. E disse que lá no final o produto ficou 17,6. Lembre que Lavoisier disse, somar esse mais esse vai ser igual ao produto. Quando eu tenho o valor do produto todo e fica faltando um dos reagentes, nós falamos em sala de aula que eu acho esse valor como? Subtraindo o número maior do menor. Então, para achar esse valor aqui, eu vou pegar o 17,6 e subtrair de 11,2. 17,6 menos 11,2 aqui, nós vamos achar que essa massa de oxigênio é de 6,4 gramas. Na letra C, para determinar a massa de oxigênio do item anterior, você se baseou na lei de Lavoisier ou na lei de Proust. Observe lá na anterior que nós tínhamos somente uma linha, certo? Quando eu somo ou subtraio para achar um valor, eu estou utilizando lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Lei de Proust requer, no mínimo, duas linhas aqui com valores, porque a de Proust é de proporção, certo? Então, aqui, para resolver essa questão, a gente se baseou na lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas. Isso porque, de acordo com ela, a soma da massa dos reagentes sempre será igual à soma da massa dos produtos, certo? Mais uma questão respondida aí. Vamos para a questão de número 14, do vestibular da Unicamp, de São Paulo. Anthony Laurent Lavoisier,
iniciador da química moderna realizou por volta de 1775 vários experimentos. Em um deles, experimentou aquecer 100 gramas de mercúrio em presença do ar, dentro de um recipiente de vidro fechado, obtendo 54 gramas de óxido vermelho de mercúrio, tendo ficado ainda sem reagir 50 gramas de mercúrio. Pergunta-se, qual a razão? Olha só, tá falando em razão? Razão é um conceito matemático. Razão está associado à divisão. Ele quer na letra A que você faça a divisão da massa do oxigênio pela massa de mercúrio que reagiu, certo? Mas na questão ele não deu qual foi a massa do oxigênio. Por esse motivo, eu primeiro tenho que achar a massa de oxigênio para depois poder fazer a divisão do oxigênio pelo mercúrio. Começo como? Por nossa reação química. Olha a setinha. Ele disse que eu tinha mercúrio mais oxigênio. Formei o produto que é um óxido de mercúrio. Só que no final ficou mercúrio sem reagir. Quais são esses valores? Era 100 gramas de mercúrio. O oxigênio ele não deu. Ele disse que no final produziu 50 do óxido vermelho de mercúrio e ficou 50 de mercúrio que não reagiu. Como eu encontro aqui, ó, só tem uma linha, eu aplico aqui Lavoisier. Lavoisier disse que eu somo tudo que tem nos produtos. Nos produtos eu tenho 54 mais 50. Somando aí 54 mais 50, nós temos um valor de 104. Como é que eu acho esse X que está lá nos reagentes? Subtraindo o número maior, 104, do menor. 104, então, menos 100. Achei 4 gramas. Então, o valor de oxigênio aqui é 4 gramas. O cálculo terminou aqui? Não. Por quê? Porque a alternativa A pede para botar a razão, a divisão entre o oxigênio e o mercúrio. Eu agora vou calcular essa razão. A razão aí é quem? É lei de Proust. A massa do oxigênio que a gente calculou é 4. A massa do mercúrio que reagiu só reagiu 50, porque 50 sobrou. Então eu achei aí uma fração 4 sobre 50. E recorrendo novamente à matemática, quando eu tenho uma fração, eu preciso simplificar essa fração. Como é que se faz essa simplificação? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Então, aqui o que é que eu fiz? Eu peguei o 4, dividi por 4, dei, que é o numerador aqui, ó, 4 é o numerador, dividido por 4, deu 1. E se eu pegar esse 50 que está no denominador, dividir por 4, nós vamos achar aqui o valor de 12,5. Então, a resposta aí é 1 sobre 12,5. Quer saber qual é a massa de oxigênio para reagir com todo o mercúrio? Lembre, está falando em oxigênio e mercúrio. Vou pegar esses valores aqui, ó. Oxigênio e mercúrio. No início, nós calculamos aqui o oxigênio, nós achamos que o valor do oxigênio foi 4. E o mercúrio, que reagiu, foi 50. Mas ele está falando lá que a quantidade do mercúrio todo era de 100, certo? Observe que agora eu tenho duas linhas, né? Se eu tenho duas ou mais linhas, eu vou aplicar Proust, certo? E eu vou analisar por onde? Pela coluna que tiver os valores completos, ó. A coluna que está completa é a do mercúrio, que tem 50, e na linha de baixo tem 100. De 50 para 100, nós estamos aumentando. Então, aquela questão que nós falamos na sala. Se está aumentando, eu vou efetuar uma multiplicação.
qual é o número que eu vou multiplicar por 50 para dar 100? Vai ser o número 2. 50 vezes 2, 100. Se desse lado, eu multipliquei por 2, aqui para achar o valor de x, eu devo também multiplicar pelo mesmo número. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. O valor desse x aqui vai ser o número 8. Questão de número 15. O frasco A apresenta uma solução de sulfeto de sódio em um tubo de ensaio com solução de nitrato de bário. O frasco A apresenta zinco metálico em um tubo de ensaio com solução de ácido sulfúrico. Ao agitar os frascos, observa-se a formação de um precipitado branco no frasco A e a liberação de gás no frasco B. Com base nessas informações, é possível afirmar que com o desenvolvimento das reações, a balança, aqui não foi possível botar a figura da balança, mas observe aí no material de vocês que essa balança ela está em equilíbrio. Uma balança para estar em equilíbrio vai obedecer à lei de Lavoisier, que diz que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E para os pratos da balança estar em equilíbrio, isso vai acontecer quando? Quando de um lado do prato tiver o mesmo valor, o mesmo peso do outro prato, certo? Então, com essa observação, a gente vai para as alternativas. Vai se inclinar? Não se inclina porque ela está em equilíbrio. Não tem um lado com peso maior do que o outro. Então, não pode ser a alternativa que começa com se inclina. Então, já descartei a letra A, letra B, letra D e letra E, porque todas elas estão dizendo que vai haver inclinação. Para haver equilíbrio, não pode haver inclinação. Então, a alternativa certa é a letra C, que diz que não se inclina, ou seja, esse prato vai permanecer em equilíbrio. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos concluir a unidade 1. Todas as atividades aí do livro foram feitas, E em relação à aula de ontem, nós trabalhamos aí, vocês trabalharam em casa aí, as atividades das páginas 38 a 41. Eu peço que vocês acompanhem com o material aberto, para facilitar a nossa aprendizagem aí. Aí, a primeira questão pede para a gente analisar 4 sistemas e pede desses sistemas o número de átomos de elemento químico e de substância. Para que a gente possa responder essa questão, primeira coisa aqui na letra A, eu tenho que lembrar o que é átomo. E lá no material está dizendo que átomo é cada partícula que constitui a matéria. Quando eu venho analisar nessas figuras aqui, nessas bolinhas aqui, o átomo vai ser cada uma dessas bolinhas. Então, ele quer saber na letra A, quantos átomos vai ter na figura 1. Se cada átomo é uma bolinha dessas, eu simplesmente vou contar aí quantas bolinhas foram desenhadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no sistema 1, nós vamos colocar a quantidade de 6 átomos. A mesma coisa eu vou fazer em relação ao sistema B. Saio contando quantas bolinhas foram desenhadas, porque cada bolinha representa um átomo. No quadrinho 2 aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 bolinhas, 8 átomos. Na figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa daqui nós temos 10 átomos. E na figura 4, 2 azul mais 3 vermelha, 5. 5 com 3 vermelhas novamente, 8. 8 com 2 azul, 10. Então, aqui nós temos um total de 10 átomos. E
Em relação aos elementos, quantos elementos nós vamos ter em cada figura dessas? Olha só, o átomo é cada uma das bolinhas, certo? Já os elementos vão ser as cores, as bolinhas de cores diferentes que eu tenho, ó. Quantas cores, quantas bolinhas de cores diferentes eu tenho aqui? Eu tenho duas na figura 1. Eu tenho uma verde e uma cinza. Então aqui o número de elementos são 2. Na figura 2, quantos elementos eu tenho? Eu tenho bolinha só de cor vermelha, certo? Então, se eu só tenho uma cor aí, eu só tenho um elemento aí nessa figura. Ó, todas as bolinhas têm a mesma cor. Então, aqui eu só tenho um elemento nessa figura. E aqui, na figura 3, quantos elementos nós vamos ter? Ó, eu tenho uma bolinha cinza, tenho essa verde mais clara, 2, a verde mais escura, 3, e a bolinha azul, 4. Então aí são 4 cores diferentes, 4 elementos diferentes. Aqui, ó, uma, essa figura e essa é a mesma, né, a mesma substância. Aqui está na mesma cor. Então eu tenho de cores diferentes. Eu tenho a cor azul e tenho a cor vermelha. No total aqui, 2. Em relação à letra C, ele quer agora o número de substâncias. As substâncias são as combinações diferentes que tem, ó. Aqui eu combinei uma bola verde com a cinza, verde com a cinza, verde com a cinza. Então só tem uma combinação, verde e cinza. Então no total aqui eu só tenho uma substância. É o mesmo desenho repetido, ó. Então só uma substância. Em relação à figura 2, figura 2 eu só tenho duas bolinhas vermelhas juntas. Duas bolinhas vermelhas juntas, é a mesma. Duas bolinhas vermelhas juntas e duas bolinhas vermelhas juntas. Então aqui eu só tenho uma substância também, porque todas as figuras aí são iguais. Aqui, ó, essa e essa é a mesma figura, é o mesmo desenho. Então eu só conto ela uma vez. Uma aqui, essa é diferente das outras duas, e essa também aqui é diferente das outras. Então eu tenho no total aí 3 substâncias. Essa e essa são iguais, então só conto uma vez. E essa também são iguais, então só vou contar outra vez. Uma, duas. Então aqui nesse quadrado aqui, né, o número de substâncias em 4 será 2. D. Quais sistemas são constituídos apenas de substâncias simples? O que é substância simples? Substância simples é aquela substância formada simplesmente por um único elemento. Então, quais são os sistemas aqui que só tem um elemento aqui, ó, a mesma combinação? Ó, um número 2, certo? Só tem bolinhas vermelhas. E no 4 também, ó. Aqui é uma substância simples porque eu só tenho bolinhas azuis nessa figura. E aqui também é uma substância simples porque eu só tenho bolinhas vermelhas e a mesma quantidade. 3 bolinhas aqui. Então, na letra D, nós vamos responder 2 e 4. E substâncias compostas? Nas substâncias compostas, nós vamos ter ó, bolinhas diferentes. E também no 3, ó. São combinações diferentes. Eu tenho mais de um elemento aí. Então, 1 e 3. Dando sequência aí às nossas correções, na letra F, pede para a gente representar onde tem misturas de substâncias. Mistura, certo? Vai ser onde nós tivermos aí substâncias, várias substâncias no mesmo recipiente, ó.
Aqui eu só tenho uma única substância. As bolinhas são iguais. Aqui também as bolinhas estão iguais. Aqui eu tenho combinações de bolinhas diferentes, ó. Vejam, eu tenho combinação de verde com cinza, verde escuro com cinza, um verde mais claro com cinza, um azul com cinza. Então aqui eu tenho combinações diferentes. Aqui vai ser uma mistura. E também no 4 aqui, combinações diferentes, ó, azuis e vermelhas no mesmo ambiente, ó, no mesmo espaço. Então a resposta aí seria sistema 3 e 4. E onde tem uma única substância? Certo? Vai ser aqueles recipientes em que nós temos o mesmo desenho. Aqui eu tenho quem? Eu tenho uma bolinha verde e cinza. 3 vezes a mesma figura. Então aqui é uma única substância. Aqui eu tenho a combinação de 2 bolinhas vermelhas. Então é uma única substância. É o mesmo desenho. Então eu tenho aqui os sistemas 1 e 2. Na letra H, pede para a gente indicar a fórmula de cada substância. E ele diz para a gente achar essa fórmula da seguinte forma. Ó. A bolinha cinza vai ser hidrogênio, a vermelha vai ser oxigênio, a verde mais clarinha é o flúor, nós temos de azul nitrogênio e a verde mais escura é o cloro. Então, olhando aqui para os recipientes, ó, qual é a combinação que nós temos? Nós temos só 2 tipos de bolinha. Ó. Eu tenho a cinza, que é o H, e tenho a verde escura, que é o Cl. Então, qual é a fórmula dessa substância? HCl. Então, aqui nesse primeiro recipiente, nesse primeiro aqui quadrinho, nós vamos colocar que só tinha HCl lá. O H maiúsculo, o C maiúsculo e o L minúsculo, ó, igual tá aqui. Vou juntar o H daqui com o Cl daqui. Na figura 2, eu só tenho bolinhas vermelhas, 2 bolinhas vermelhas. Ele diz que a bolinha vermelha é oxigênio. Então, para você não botar OO, certo? Que são 2 bolinhas vermelhas, a gente simplifica isso daí, ó. Eu coloco só a letra O e coloco, depois da letra O, o número 2 para indicar que o oxigênio apareceu 2 vezes. O2. No recipiente 3. O recipiente 3 nós temos várias substâncias lá dentro. Nós temos aqui começando o H, que é a cinza, com um verde mais claro. H, que é a cinza, com um verde mais claro, nós temos HF. Então, é a primeira substância que tem lá, HF. Nós temos também esse H com o verde mais escuro. H com o verde mais escuro é Cl. HCl. Também ainda no recipiente 3. HCl. E temos ainda essa outra figura aqui, ó, que é uma bolinha azul, e a bolinha azul é N, com 3 hidrogênios aqui do lado. Ó. Então, eu vou colocar aqui também um N e o H. Como apareceu 3 bolinhas de H, eu boto 3, NH3. Tudo no quadrinho 3. E no quadrinho 4 aparece quem? Aparece 3 bolinhas vermelhas, e as bolinhas vermelhas é oxigênio, então eu vou botar O3, e aparece também 2 bolinhas azul, certo? Bolinha azul é nitrogênio, então eu vou botar N2, aparecendo 2 vezes. Ele quer saber também qual a quantidade de moléculas formadas em cada uma delas. As moléculas, certo?
são os desenhos a partem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 desenhos. Então, nesse eu tenho 3. 1, 2, 3, 4. Nesse eu tenho um 4. Aqui eu tenho um 4. E aqui eu tenho 4. Então, preenche aqui com 3, 4, 4, 4. Agora, na segunda questão, ele pede para a gente completar o quadro. Primeiro, ver qual é a alternativa correta. Vocês podem ver aí que vai ser a alternativa C. Ele quer que você comece contando a quantidade de átomos. Átomos é cada uma das bolinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É uma das alternativas que começa com 22. Então, seria ou a letra A, ou a letra C, ou a letra D. Em seguida, ele quer o número de elementos. Elementos são todas as bolinhas de cores diferentes que tiver aí, ó. Eu tenho de cores diferentes aí: cinza, vermelho e preto. Só aparecem essas cores, então 3. Começando com 22 e 3, só tem a letra C. Então, o gabarito dessa questão aí, letra C. Na terceira questão, pede para a gente relacionar aí, tem o sistema A, B, C, D e E, certo? E vai fazer afirmações aqui embaixo e vai pedir para a gente dizer qual é o sistema que atende essa característica aí. Sistema formado por duas substâncias simples e uma composta. Substâncias simples são aquelas que têm bolinha de mesma cor, certo? Ó, essa é igual a essa é igual a essa, então só conta uma vez. Então aqui eu tenho uma substância simples e aqui só tem bolinhas vermelhas. Então também é uma substância simples. Então eu tenho duas substâncias simples, uma formada só de azul e uma formada só de vermelho. Então eu tenho essas duas substâncias simples, mas tem que ter uma composta. Uma composta, qual é a composta? A que tiver mais bolinha de mais de uma cor. Ó, eu tenho uma substância composta aqui, porque eu tenho uma bolinha vermelha e outra cinza. Então aqui eu completo com a letra C, é o sistema C, que tem as duas simples e uma composta. Um sistema que só tenha substância simples é o sistema A. Por quê? Ó? Ah, professor, mas aí só é uma porque é tudo vermelho. Mas as combinações são diferentes. Ó. Embora tenha só vermelha, eu tenho um arranjo com duas vermelhas e outro arranjo com três vermelhas. Então, são substâncias simples aí diferentes. Então, A. Sistema formado somente por uma substância simples. Só pode ter uma substância simples. Onde é que eu vou encontrar isso? Na letra B, ó. Por quê? Para ser simples, todas das mesmas cores e o mesmo arranjo. O mesmo arranjo é a combinação delas, ó. No sistema B, todas as azuis são 2 a 2, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, é a letra B. Sistema formado por uma substância composta. Aqui só é uma substância composta que foi repetida 4 vezes. Ó. Eu tenho a combinação de duas vermelhas com uma preta. Duas vermelhas com uma preta, duas vermelhas com uma preta, duas vermelhas com uma preta. A alternativa é aí. Na quarta questão, ele quer que a gente informe quantos elementos há nessa substância aqui, ó. Ora, ele já disse aqui que os elementos que tem lá, a gente sabe que os elementos são as bolinhas de cores diferentes e lá só aparece 3 cores: cinza, preto e vermelho. O cinza é o elemento hidrogênio, preto carbono e o oxigênio vermelho. Então, quantos elementos? 3. Qual a quantidade de átomo de cada elemento aí, ó? Quantidade de átomo de cada elemento, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2 de carbono, que são duas bolinhas pretas.
e tenho 2 de oxigênio, que são duas bolinhas vermelhas aí, certo? E em relação aos símbolos dele, ele quer que coloque em ordem alfabética. Como é que eu vou colocar isso daí? Ó, se é ordem alfabética, eu começo com a letra C. Então aqui eu vou escrever a letra C. Quantas bolinhas pretas aparecem? 2. Então eu coloco C2. Vou para a próxima letra. Próxima letra do alfabeto é o H aí, certo? Que é as bolinhas cinzas. Então eu comecei com C2, agora eu coloco o H. Quantas bolinhas de H aparecem? 1, 2, 3, 4. Então C2, H4. E por último o O. O O com quantas bolinhas também? 2. Então O2. O e o número 2. C4, C2, H4, O2. Para a quinta questão, eu vou olhar, ó, a representação que ele deu. O hidrogênio vai ser representado por duas bolinhas aqui, o oxigênio com duas, o nitrogênio com duas, o cloro com duas, o cloreto de hidrogênio com duas, da seguinte forma que está disposto aí. Na letra A, ele pede para você desenhar duas moléculas de cloreto. O cloreto, ó, é como? Você vai desenhar uma bolinha verde com uma cinza. Uma bolinha verde com uma cinza tá aqui, certo? Só que ele pediu para desenhar duas delas. Então nós desenhamos aqui duas delas. Reagindo com quem, ó? Se decompondo e formando uma molécula de hidrogênio. Então vou desenhar só um hidrogênio. Como é a figura do hidrogênio? Duas bolinhas cinzas. Desenha aqui duas bolinhas cinzas. Mais quem? Mais uma molécula de cloro. Quem é o cloro? Duas bolas verdes. Você vai lá e desenha duas bolas verdes aqui. Está respondida e balanceada a equação aí. Na letra B, pede para desenhar duas moléculas de hidrogênio. Hidrogênio são duas bolinhas cinza, certo? Então esse desenho aqui eu vou fazer duas vezes aqui embaixo. Mais quem? Mais molécula de oxigênio, certo? A molécula de oxigênio é o que? Duas bolinhas vermelhas. Está aqui, ó, formando duas moléculas de água. Qual é a fórmula da água aqui, ó? É uma bolinha vermelha com duas cinzas. Uma bolinha vermelha com duas cinzas, certo? Você vai desenhar ela quantas vezes? Duas vezes. Então aí está respondido a letra B. Em relação à letra C, que é uma molécula de nitrogênio. Quem é o nitrogênio aqui, ó? Nitrogênio é duas bolinhas azuis. Então você vai desenhar só duas bolinhas azuis. Mais 3 de hidrogênio. O hidrogênio nós vimos que é a combinação de duas bolinhas cinzas, certo? E vai formar o quê? Duas moléculas de amônia. O desenho da amônia é esse daqui, ó. Você faça esse desenho aqui duas vezes, certo? Bom, pessoal, na apostila, as questões que a gente tinha para corrigir eram essas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, podem encaminhar mensagens para o nosso PV ou no grupo da sala, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Nós estamos no momento que a gente precisa do apoio de vocês para a gente saber o que vocês estão entendendo e o que não estão entendendo. As aulas online requer esse retorno de vocês, certo? Então podem mandar as mensagens, pode mandar as perguntas, que eu prometo, no maior brevidade possível, responder a todos, certo? Continue exercitando aí, e na aula de amanhã a gente trabalha também as questões que foram pedidas no caderno de atividade de vocês, tá certo? Então, boa aula aí e até amanhã.